Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Educação Financeira. Pessoal, a queda do Ibovespa tá cruel, né? Ó, descemos de novo a casa dos 180 mil pontos e eu acho que não vai parar aqui não, viu? Tenho quase certeza que a gente vai descer mais. A gente tava ali no 190, aí começou a ter um monte de notícia ali sobre o conflito que tá tendo no Oriente Médio, como isso pode afetar a nossa inflação, afetar as nossas empresas, como a Vale e a Petra, né? Que são uma das principais empresas aqui no nosso índice do Ibovespa. Já tem vídeo no canal falando sobre isso, então não vou entrar em muito detalhe. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o que eu fiz na minha carteira, tá? Então eu espero que você esteja aproveitando a queda do Ibovespa para reduzir o seu preço médio em bons ativos ou para entrar em ativos que você ainda não tem, porque como eu gosto de dizer, o investidor ele é uma criatura oportunista, tá? E é nessas horas que você tem que aproveitar. Como eu venho mostrando minha carteira para vocês, no momento eu possuo 3 ações, que são BMG, Melnick e BB Seguridade. Todas elas eu julguei que estavam em oportunidade nos últimos 2 meses. Fiz vídeo de todas as 3 aqui no canal, para quem quiser acompanhar na íntegra é só procurar. E a gente vê que todas elas estão em queda, né? Inclusive, BB Seguridade sustentou uma queda mais alta hoje. E na minha opinião, as 3 estão em preços atrativos, pelo menos pro valuation que eu fiz aqui para minha carteira. Só que no momento eu não tenho caixa suficiente, né? Esse é o único problema. Se eu tivesse mais dinheiro, eu estaria aportando igual doido. Tanto é que o que eu fiz hoje não foi um novo aporte, porque eu ainda não recebi, mas eu fiz um rebalanceamento. Vocês vão notar que eu tinha 2 FIIs antes e agora eu só tenho um. O que aconteceu aqui? Eu estava com um preço médio de R$ 4 em Melnick com 500 ações, tá? Então o movimento que eu fiz hoje em carteira, eu fiz a compra de 2 lotes de Melnick, tá vendo? Vocês vão conseguir acompanhar aqui, ó. Comprei um lote de Melnick a 3,80 e mais outro a 3,80, que eu pensei em dar uma segurada para ver, mas a 3,80 eu julguei que já estava bom, porque o meu preço médio estava em R$ 4, então eu consegui comprar aí e reduzir meu preço médio a um desconto de 5%, né? E para fazer isso eu me desfiz do meu FII de papel, que é o Cacri 11, né? Você vai ver que eu vendi ele aqui por R$ 796,70. Tive um lucro de mais ou menos R$ 25, tá? Que eu tinha comprado ele com desconto aqui, ó. 773 eu tinha comprado ele. Então fiz a venda dele, coloquei um pouco de dinheiro no lucro aqui, né? Um pouco de dinheiro no bolso. Ganhei aí meus R$ 25 e vou receber o dividendo dele também, tá? Se a gente for aqui em proventos, a data com dele foi no final do mês de fevereiro e eu tava com ele na carteira, tá vendo? Então eu vou receber os 12,10 por ter o fundo imobiliário na carteira até a data com e recebi o dinheiro da venda. Então eu consegui fazer um pouco de lucro com essa operação e eu julguei que isso valia a pena porque agora eu tenho que comentar um pouco com vocês aqui questão de fundamento, certo? Eu estava começando a entrar agora em fundo imobiliário porque eu vi que o Ibovespa estava muito esticado. Tava todo mundo vendo que estava entrando muito fluxo estrangeiro na nossa bolsa. O Ibovespa estava disparando igual doido, tá vendo? Essa subida toda que teve aqui. Isso só do começo do ano para cá, né? Se a gente puxa do ano passado, ó que loucura. Então o Ibovespa subiu muito, a maioria das ações estavam muito caras. E eu não vou ficar comprando ação cara, né? Porque eu não sou louco, ninguém quer comprar ativo caro. E aí eu pensei, bom, como o Ibovespa tá tão alto, eu vou voltar aqui para os fundos imobiliários, né? Vou começar a construir aqui posições em fundos imobiliários para eu começar a receber uma renda mensal para quando o Ibovespa retrair ou corrigir, eu voltar a comprar ações. Então a minha ideia era essa. Ninguém tinha previsto, que não tem como, né? Ninguém tem bola de cristal, previsto que ia estourar esse conflito no Oriente Médio e ia derrubar a nossa bolsa dessa forma. Então é como se fosse um evento extraordinário. Como se fosse não, né? É um evento extraordinário. Então, como isso aconteceu subitamente, já mudou a tese da minha carteira. Falei, opa, o Ibovespa caiu. Então agora eu tenho oportunidade nas ações. Inclusive, uma das ações que eu queria reforçar a posição, que era a Melnick, desceu aí para os seus 3,80, que como eu falei para vocês, era mais ou menos 5% abaixo do meu preço médio, né? Então achei bem interessante reforçar minha posição nesse momento. E como a gente está precificando uma queda de Selic, não é tão interessante eu ficar amontoando agora cotas de um fundo de papel, né? Que a gente sabe que vai render menos. Então eu peguei meu lucro aqui de mais ou menos quase R$ 40 no bolso, né? Que são os 12 que eu vou receber do dividendo agora no dia 9/3, mais o que eu vou receber ali da venda, mas o governo vai querer uma parte também, né, que eu vendi com lucro, então acho que eu vou receber ali uns 30, 35 de lucro com essa operação, e aí eu comprei 2 lotes de Melnick. Para vocês que estão por fora do loop, a Melnick ela é uma incorporadora, tá? Isso significa que ela tem terrenos nos quais ela faz construções habitacionais, como apartamentos, e ela trabalha com prédios de alto padrão lá em Porto Alegre, cara. E eu tenho achado muito interessante os números dessa empresa. A gente vê aqui no destaque do terceiro trimestre de 2025, que o resultado da empresa do quarto trimestre ainda não saiu, tá? A gente consegue puxar aqui na agenda de resultados que vai sair dia 18/3. Quando sair eu vou fazer um vídeo também.
mas a gente consegue ver uma margem bruta de em torno de 30% e uma margem líquida de 15%. Isso aqui é coisa pra caramba, cara. A empresa tá operando com uma margem boa, ela tá bem tranquila também referente à alavancagem, né? Que normalmente quando você tem fundos imobiliários ou empresas no setor imobiliário, você tem que tomar muito cuidado com a alavancagem, pois é um tipo de empresa que faz financiamento para poder comprar ali todo o material que ela vai precisar para erguer o prédio, para fazer a obra, e ela paga isso de volta com juros, normalmente atrelado a CDI, né? Que seria a taxa Selic. E como a gente está precificando uma queda de Selic também, você imagina, a empresa já está conseguindo se virar muito bem com a Selic em 15%. Então você imagina com a queda agora que a gente está precificando na Selic e com a expansão do Melnick Partners. Lembra que eu falei para vocês que a empresa opera lá em Porto Alegre? Ela criou um braço aqui do Melnick Partners que ele está se expandindo agora para várias regiões do sul para promover parcerias, tá vendo? Então tem parceria em São Paulo com a Even, que também é uma incorporadora muito grande. A gente vê parcerias com Uni, Piemonte, Muse, com uma pá de gente. E o legal é que quando ela faz essas parcerias, ela não tem tanto custo de construção, porque não é ela que está realmente erguendo aquele prédio, ela entra mais como se fosse numa consultoria e ela pega uma parte do lucro. Tanto é que quando a gente sobe aqui, ó, a gente vê que no apanhado de 9 meses de 2024 versus 2025, a empresa ela teve muito menos lançamentos. Parte disso se deu por causa do alagamento que ocorreu lá, tá? Na parte que a empresa opera, que é a parte do sul, e ela lidou com isso muito bem, porque a gente vê uma boa recuperação e a gente vê a Melnick Partners suprindo boa parte dos lançamentos que ficarem em desfalque, tá vendo? Então a gente já começa a ver aqui que é um braço que tem potencial pra caramba, né? Aqui tem algumas fotos dos designs que eles fazem, realmente muito bonitos, né? São prédios de alto padrão mesmo. E o mais importante que a gente tem que ver é a procura. Ela tá, a empresa tá fazendo os lançamentos, tá fazendo parceria, mas será que tem procura para os prédios dela? A gente vê aqui no relatório que tem. Quando a gente chega na parte de vendas líquidas, a gente consegue ver um aumento aqui nas vendas do apanhado de 2024 para 2025, que são os primeiros 3 trimestres, né? De 66% em vendas de estoque, que era o que a empresa tinha parado, só para fazer a distinção aqui para vocês, já vira estoque tudo aquilo que foi lançado num trimestre e não foi vendido naquele mesmo trimestre. Então não necessariamente era um prédio muito antigo que a empresa tinha, tá? Mas subiu aqui 66% as vendas do que ela tinha de estoque, e as vendas de lançamento, proporcionalmente, elas também vêm numa crescente, tá vendo? Velocidade de vendas durante o lançamento, 31% a 48%. Só teve essa redução aqui porque realmente houve menos lançamentos, né? Mas proporcionalmente referente a quantos lançamentos ela fez, vendeu bem mais também. Tanto é que a gente vê que 48% do que foi lançado no terceiro trimestre de 2025 já foi vendido no próprio trimestre, e aqui ao lado a gente consegue ver porcentagem vendida pelo ano de entrega, tá vendo? Praticamente tudo que foi lançado em 2025 já está vendido, 75% de 2026 também, 65% de 2027 também já está vendido, e 50% de 2028, ou seja, a empresa já está com muita construção que ela está erguendo agora já vendida, então cada tijolo que ela coloca, cada parede que ela ergue, ela já está sendo remunerada por isso, até rolar ali o repasse bancário quando o cliente termina de fazer o financiamento, né? Aqui, inclusive, eles mostram pra gente a previsão de entrega em milhões, então você vê uma estimativa de 1 bilhão aqui por ano, mais ou menos. Aí você consegue pegar lá, né, a margem líquida, que é em torno de 15%, para fazer uma estimativa de preço teto, coisa que eu já fiz. Mas quando sair oficialmente o release do quarto trimestre, eu refaço, tá? Outra coisa muito legal que eles mostram pra gente é que lembra que eu falei pra você que um prédio vira estoque a partir do momento que ele não foi vendido no mesmo trimestre que ele foi lançado? Ou seja, construções mais antigas, estoque mais antigo mesmo, corresponde a só 10% do estoque total da empresa hoje, tá vendo? Que é estoque pronto até 2020, ou seja, o que foi lançado de 2020 para trás só corresponde a 10% do estoque da empresa. Então tá tendo muita procura e mesmo com toda a diversidade de Selic alta e os alagamentos que a empresa sofreu, ela tá tendo um resultado maravilhoso. E aí eu te digo, agora que ela se recuperou, passou aquela questão toda do desastre, a gente tá tendo queda de Selic, o que vai tornar o financiamento para a empresa mais barato para ela erguer seus prédios e o financiamento mais barato para os clientes continuar comprando, aderindo a esses apartamentos que estão saindo, mais do que eles já estão. Eu acho que a gente vê uma empresa que tem um alto potencial de crescimento. E é por isso que eu tô acreditando tanto nessa tese e tô colocando meu dinheiro de acordo com a minha crença. Inclusive, ela tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos. Como eu sou muito focado em dividendo, tem a minha tese aí de mínimo 10% de yield nas empresas que eu compro. A gente vê aqui quase 12% em 2023, 11,27% em 2024 e pagou extraordinário aqui também, né? 2025, lucrou pra caramba, pagou 33% de dividendo yield, cara. Então é coisa pra caramba. Se a gente coloca no dividendo pago aqui, ó, pagou 1,29 por cota, numa empresa que está custando aqui seus 3,80, tá? Então é por isso que eu estou fazendo muito aporte nessa empresa, só para justificar a movimentação que eu fiz.
vendi aí minhas 10 cotas do fundo de papel que eu tinha e coloquei em 2 lotes de Munich, tá? Bom, por esse vídeo é isso, já mostrei para vocês onde eu estou colocando meu dinheiro, mostrei um rebalanceamento que eu fiz aí na minha carteira com a queda do Ibovespa. Quero comprar mais dessa empresa e das outras duas também, né, se possível, mas eu acho que eu vou reforçar em Munich agora por enquanto. Mas para isso eu tenho que esperar receber, né? Não recebi ainda, tô lá trabalhando no meu trampo e tudo mais. Tem que esperar cair o dinheiro para aproveitar essas oportunidades. Então deixa aí no comentário que oportunidade que você está aproveitando com a queda do Ibovespa. Se você não estiver aproveitando nenhuma, tá dormindo no ponto, hein? Tem que aproveitar que tá caindo aí. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até o próximo.